Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um estudo muito importante. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, muita atenção, pegasse uma caneta, um caderno, anotasse todos esses textos que eu vou passar para você hoje, que é um estudo que vai abrir muito a nossa mente, ok? Eu vou dividir a tela com vocês aqui em alguns slides que eu quero passar para vocês, mas antes eu vou fazer uma oração para a gente começar esse estudo, tá bom? Grande e poderoso Deus, nós agradecemos pela vida, pela saúde, pelo dia de sábado, pelo descanso que o Senhor nos deu a cada semana. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente e que nós possamos entender realmente como é a sua palavra e que nós possamos estar sempre juntos a Ti e na Tua presença. Nós oramos no nome do Messias, o nosso Salvador. Amém. Vamos lá. Eu vou dividir a tela aqui com vocês e vamos começar com o primeiro slide aqui. Hoje nós vamos falar sobre duas leis que existem na Bíblia. Na Bíblia existem várias leis, tá bom? Na Bíblia existe a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, lei de saúde. Na Bíblia contém várias leis. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de duas. Para você entender certos versículos bíblicos que são de difíceis compreensão. Tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 11, do 26 ao 28, fala assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso aqui é uma narrativa do profeta, dizendo que coloca diante da gente a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir de outros deuses que não conhecesses. Quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, inspirado pelo Espírito do Eterno. E Moisés, ele foi bem claro para aquele povo, falou: hoje Deus coloca diante da gente dois caminhos, a bênção e a maldição. E quando Moisés fala desses dois caminhos, ele dá ali a chave para que a pessoa seja bem-sucedido. Ele fala assim, ó: a bênção é se vocês cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus. Ok? Porém, a maldição é se não cumprir. Ô Eduardo, mas hoje, na semana passada, você falou de justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé, sim. Presta atenção numa coisa. Nós somos justificados pela fé. A justiça de Cristo foi imputada dentro de nós. Cristo pagou a minha dívida. Jesus pagou as minhas dívidas. Eu estou limpo. Eu devia muito, agora eu não devo nada. Você deve milhões e milhões e milhões. Jesus veio e falou: não, eu vou pagar a dívida dele. Ele está zerado. Ele zerou agora. Então, na realidade, nós não guardamos os mandamentos para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos porque Cristo pagou a nossa dívida e nós estamos salvos. É diferente. Guardar o mandamento para ser salvo, ok? E guardar os mandamentos porque Cristo pagou a nossa dívida. Ele chegou lá e nos resgatou, ok? Então a bênção está aí. Mas tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas não precisa guardar os mandamentos. Nós vamos ver alguns textos bíblicos
de difíceis compreensão. Só compreendemos quando o Espírito do Eterno habita dentro de nós. Senão não tem jeito de compreender. Ok? Gálatas, capítulo 3, verso 10. Eu gostaria que você depois anotasse todos esses textos. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, eu vou ler para você. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E o verso Gálatas 3,11 fala assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é um texto muito usado para combater aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus. Lembra de Deuteronômio? Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. O que é a bênção? Se você guardar os mandamentos. Poxa vida, Eduardo, mas agora o apóstolo Paulo fala assim, que ninguém será justificado de Deus. Eu não preciso guardar a lei, está escrito, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E agora, Eduardo? E agora? Esse é um texto de difícil compreensão, ok? O apóstolo Paulo vem falando, está aqui, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, ok? Vamos ler um outro texto agora do apóstolo Paulo também. Esse texto está em Romanos capítulo 2, verso 13. Presta atenção. Porque os que ouvem a lei são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. Eduardo, agora a minha cabeça fundiu. Agora eu estou, como diz o meu amigo, no mato sem cachorro. Primeiro vem Moisés, falando que a bênção e a maldição, a bênção é quem guarda os mandamentos e a maldição é quem não guarda. Depois em Gálatas capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo fala que ninguém vai ser justificado diante da lei. E agora o apóstolo Paulo vem de novo e fala que os que praticam a lei, hão de ser justificados. Eduardo, eu não estou entendendo nada. Bom, quem foi o apóstolo Paulo? Será que ele foi um homem de Deus? Será que eu posso confiar em Paulo? Paulo era romano, cidadão romano, mas o pai dele era muito rico. Ok? O pai dele era muito rico. Mas o pai dele era uma época que os judeus estavam na época de fugir, e o pai dele levou ele na tribo de Benjamim. Paulo tinha duas cidadanias, ele era judeu e era romano. Paulo era muito rico, a família de Paulo era muito rica. Paulo fala que ele foi um dos piores perseguidores da seita de Cristo. Um dos piores. Quando Estevão morreu puxando a capa de Paulo. Paulo era seguidor e matava todos aqueles que seguiam a Cristo. E é de difícil compreensão os textos de Paulo, mas Paulo, ele foi convertido. Ele foi derrubado do cavalo por Cristo. É o que eu falo, não adianta a gente fugir, se você for de Deus, ele vai te trazer. E agora, como entender esse texto de Paulo? Primeiro ele fala em Gálatas 3,10 que ninguém vai ser justificado diante da lei. E agora ele fala que os que praticam a lei
hão de ser justificados. Será que Paulo está contradizendo? Será que a Bíblia tem contradição? Será que Paulo estava, sei lá, tinha tomado uma? Será que Paulo está doido? Será que eu posso confiar naquilo que Paulo falou? Vamos ver o que falou um dos amigos fiéis irmão de Paulo. O apóstolo Pedro falou sobre Paulo. Eu quero que você preste atenção. Está em 2 Pedro, capítulo 3, do 15 ao 16. Pedro falou assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso é Pedro falando de Paulo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha, Pedro está falando de Paulo, que Paulo foi ungido com muita sabedoria e que o apóstolo, as cartas de Paulo, elas são de difíceis compreensão. E ele fala assim, que os indoutos e os inconstantes torcem. Algumas Bíblias falam assim, que os indoutos e os ignorantes torcem o que Paulo escreveu, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, veja bem, as pessoas torcem aquilo que o apóstolo Paulo falou sem compreender aquilo que ele falou. Como é que o apóstolo Paulo, em uma carta, fala bem da lei, e como é que na carta aos Gálatas ele fala mal da lei, e na carta aos Romanos ele fala bem da lei? Será que Paulo está torcendo a escritura? Pedro falou que Paulo tem sabedoria, as cartas de Paulo são de difíceis compreensão, e muitas pessoas pegam essas cartas para torcerem, para enganar você, enganar eu, dizendo que a lei não vale nada. Nós vamos descobrir qual lei é essa que Paulo está falando em Gálatas e qual lei é esta que Paulo está falando em Romanos. Será que é a mesma lei? Ok? É isso que a gente vai descobrir com a Bíblia. Quantas leis existem dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia, eu não vou falar de todas as leis hoje, eu vou falar de duas, tá bom? Eu vou falar da lei moral e da lei cerimonial, e vou dar uma pincelada em outras festas aí, mas é rápido, tá? Hoje eu quero discutir sobre Paulo e falar do que Paulo está falando em Gálatas e o que Paulo está falando em Romanos, ok? Quantas leis existem dentro da Bíblia? Várias. Leis civis, leis de saúde, leis morais, leis cerimoniais, várias existem. A Bíblia é um livro completo, porque na realidade quem nos criou foi Deus, e Deus nos conhece perfeitamente. Na Bíblia tem a lei da saúde, Eduardo? Tem. Na Bíblia tem leis civis, Eduardo? Tem. Na Bíblia tem leis do trabalho, Eduardo? Tem. Na Bíblia tem leis cerimoniais, Eduardo? Tem. Na Bíblia tem leis morais, Eduardo? Tem. Então a Bíblia é repleta de leis, ok? Mas hoje nós vamos especificar somente duas. Hoje nós vamos falar, como eu falei, da lei moral e da lei cerimonial, ok? Eu quero que você preste atenção agora em Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo é um dos 5 livros do Pentateuco escrito por Moisés, homem chamado por Deus, homem gago chamado por Deus. Moisés escreveu em Êxodo 31, 18 assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aqui, meus queridos, está a lei moral. A lei moral, ela tem uma diferença. Ela foi escrita pelo dedo de Deus, o dedo de Deus. E ela não foi escrita em livros. Ela foi escrita em tábuas de pedra. Isso vai ser importante para você entender. A lei moral, guarda isso na tua cabeça, foi escrita pelo dedo de Deus. E ela foi escrita em tábuas de pedra. Isso faz
uma enorme diferença para a gente entender, tá bom? Isso eu quero que fique gravado na sua mente. Deuteronômio, deixa eu tirar isso aqui. Deuteronômio 31, capítulo 31, verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever em um livro todas as palavras desta lei. Aqui em Deuteronômio, Moisés está escrevendo uma lei em um livro. Presta atenção na palavra livro. Moisés foi homem ungido de Deus, e toda a lei cerimonial foi escrita em um livro pelo dedo de quem? De Moisés. Entenda isso. Lá no Sinai, o dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra uma lei, e agora Moisés está escrevendo outra lei em um livro com a sua própria mão, inspirado por Deus. Ok? Isso faz uma grande diferença para você entender o estudo. Deuteronômio 31, 25 e 26. Moisés deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro, livro da lei. Teve uma lei que foi escrita em livro e teve uma lei que foi escrita em pedra. Moisés falou assim, ó: tomai este livro da lei e colocá-lo ao lado da arca da aliança do vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Moisés escreveu um livro com as suas próprias mãos. Outro detalhe importante que você tem que prestar atenção: quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção nos detalhes. Você tem que prestar atenção. Quando eu era pequeno, se o Ailton estiver aqui, ele vai poder te falar, meu primo, eu era gago. Quando eu era pequeno, eu era muito gago. E a professora mandava eu ler, na aula de português, eu li uma passagem, ler qualquer coisa ali, uma carta e tal. E a classe inteira dava risada e pensava que eu estava zombando. E eu, para ler a carta, eu ficava que não saía. E como eu era brincalhão, a professora me tirava da classe e todo mundo dava risada e pensava que eu estava brincando, mas eu era gago. Eu era gago, de pequeno eu era gago. E essa gaguez um dia sumiu, sei lá, de vez em quando me dá umas travadas. Então presta atenção no que eu quero te dizer. Quando você lê, e quando eu era gago, eu lia bem devagarzinho para poder compreender tudo. Aqui está falando que Moisés deu ordem aos levitas, né, para levarem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro, era um livro, e colocá-lo ao lado da arca da aliança. Ok? Vamos para o próximo texto. Aqui está falando assim, presta atenção. As primeiras tábuas, Deuteronômio capítulo 10, do 2 ao 5. As primeiras tábuas que quebraste e as porá na arca, assim fiz uma arca de acácia e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Moisés tinha quebrado as tábuas. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte do meio do fogo, e o Senhor as me deu. Deus escreveu aquelas tábuas de pedra. Aqui está falando da tábua de pedra. Aí Moisés fala, ó, e virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. Prestou atenção? No outro texto que a gente leu, a lei foi colocada ao lado da arca. Esta lei, as tábuas de pedra, foram colocadas dentro da arca. Diferença da lei. Primeira, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, colocada dentro da arca. A outra lei, escrita por Moisés, ok?
Moisés, inspirado por Deus, em um livro, presta atenção, colocados ao lado da arca. Entendeu? 3 diferenças que você deve prestar atenção. E eu coloquei essas 3 diferenças para vocês depois quiserem ver esse vídeo. As diferenças são: lei moral, os 10 mandamentos, foi escrita pelo dedo de Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. Lei moral foi escrita em pedras, em tábuas de pedra. A lei cerimonial foi escrita em livros. Lei moral está dentro da arca e a lei cerimonial está fora da arca. Isso é importante você ter em mente, ok? Vamos em frente. Aí vem Gálatas 3:10, que a gente havia lido. E eu vou voltar em Gálatas 3:10 para você ler comigo e prestar. Olha aqui para mim, você está olhando para mim? Você vai ler comigo e vai prestar atenção no que eu vou falar agora. Ó. Primeiro, a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus, nunca esqueça, em tábuas de pedra e colocada dentro da arca. A lei cerimonial foi escrita por Moisés em livros e colocado ao lado da arca. E agora a gente vai ler Gálatas e você vai ver que maravilha que vai acontecer. O que a Bíblia nos revela com simplicidade, porque as coisas do eterno, elas são simples. Eu vou ler Gálatas de novo. Eu já havia lido no começo, eu vou ler agora de novo. Ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas aonde? Eu quero que você que está assistindo aí, escreve para mim, eu vou esperar, tá bom? Aonde foram escritas esta lei que o apóstolo Paulo está falando. Eu vou ler de novo, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquilo que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então aqui, a minha mente já abriu. Então você começa a compreender que maravilha! Eu estou compreendendo a Bíblia graças ao Eterno. Essa lei foi escrita no livro. De que lei que o apóstolo Paulo está falando aqui? Mas as pessoas pegam esse verso bíblico e pecam contra o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? É você falar uma coisa contrária àquilo de Deus. Aí Paulo conclui falando assim, é evidente que por essa lei escrita no livro da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Que maravilha! Então a minha mente já abriu, a minha mente viu agora que Paulo está falando das leis cerimoniais. Depois deste estudo, eu vou colocar aqui, e vai ficar gravado um DVD explicando lei cerimonial, o que eram leis cerimoniais, tá? Eu vou dar um exemplo que eram leis cerimoniais, bem rápido, porque eu não quero tirar o foco desse estudo. Se você entendeu o que eu falei até agora, por favor, diga amém aí embaixo, tá bom? Eu vou explicar para você o que é lei cerimonial. Paulo está falando assim, ó. Quando Paulo está na cidade de Gálatas, ali tinha muito judeu. O judeu, até hoje tem judeu que não acredita em Jesus, são judeus ortodoxos. Paulo era um judeu, Paulo era um romano, mas foi registrado como judeu. Se você perguntar para o judeu o que você acha do apóstolo Paulo, ele vai falar assim,
ele é um salafrário, ele é um traidor. Paulo, ele aceitou a justificação pela fé. E Paulo vem falando para os Gálatas assim, para os judeus, fala assim: judeus, vocês judeus que são das obras da lei, que vocês estão debaixo da maldição, vocês estão ainda matando carneiro, vocês estão pegando um carneiro e matando ainda, o cordeiro já morreu. João Batista falou: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vocês estão nessa maldita lei. Paulo vem falando isso. Vocês estão falando nessa maldita lei. Essa lei já era. Essa lei não é para fazer mais. Paulo vem falando porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer, matando um cordeiro a cada dia. Vocês não estão entendendo que Jesus morreu na cruz para te salvar. Aí ele fala assim: é evidente que por essa lei de matar cordeiro aí, você não vai ser justificado. Você vai morrer. É simples de entender. Então as cartas de Paulo, elas ficam simples de entender. E eu não quero que vocês sejam enganados. Eu quero que vocês saibam o que é a lei moral e o que é a lei cerimonial. Então o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:10, está falando da lei que está escrita no livro, escrita pelo dedo de Moisés, escrita em livro e está fora da arca. Entendeu? Porque presta atenção numa coisa. Eu vou te falar uma coisa. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem morte na cruz. Se não tem morte na cruz, o evangelho não existe. Entendeu? Se você tirar os 10 mandamentos da Bíblia, acabou tudo, não existe. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. O Pai de Jesus Cristo é santo, justo e misericordioso. Ele tem uma lei, mas eu fui justificado. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. E é por isso que essa lei, ela se torna muito leve para mim. Ah, Eduardo, você não trabalha no sábado? Não, não trabalho. Não trabalho. Por quê? Porque eu amo a Jesus, eu amo os mandamentos de Deus. É isso. Então, se você compreendeu aqui Gálatas, eu quero que você compreenda na luz, e depois você marque esse estudo, estude novamente na tua Bíblia. Aí em Romanos 2,13, de que lei é essa que Paulo está falando? Eu quero que você coloque para mim, que lei é essa que Paulo está falando em Romanos 2,13, ó. Porque os que ouvem a lei, ouvem, só ouvem. Tem gente que ouve, eles não são justos diante de Deus. Eu saber os 10 mandamentos de cor, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os que ouvem a lei não são justos. Eu recitar os 10 mandamentos, recitar ele, saber ele, não vai me justificar. Paulo fala assim, ó, Romanos 2,13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você entendeu, fala amém aí. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei é essa que o apóstolo Paulo está falando? Pedro falou assim, as cartas de Paulo tem uma sabedoria tremenda, mas as cartas de Paulo são de difíceis compreensão. E tem pessoas que pegam as cartas de Paulo e ensinam outras pessoas da forma errada. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Seja simples, porque Deus é simples. É lógico que existem 2 leis. A lei de cerimônia, que foi escrita no livro,
Pelo dedo de Moisés está do lado de fora da arca, mas a lei do Todo-Poderoso não, ela foi escrita pelo dedo dele. Em pedra, tábua de pedra. E colocou dentro da arca. E essa aliança, essa tábua, ela está lá no céu, dentro da arca da aliança. Paulo está falando. Agora a gente vai ver mais algumas coisas que Paulo falou sobre a lei moral, os 10 mandamentos. Eu podia encher essa tela de verso bíblico. Mas nós vamos ver alguns só, tá bom? Alguns só. Paulo falou assim: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Anulamos a lei pela fé? Ele está perguntando. Paulo agora está falando para o judeu assim: rapaz, aquela lei de matar cordeiro acabou. Agora você quer que eu anulo a lei? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. De que lei é essa que Paulo está falando? De que lei é essa que Paulo está falando? Paulo está falando da lei moral, dos 10 mandamentos. Se eu pegar meu carro, estou numa estrada, não tem lei, não tem farol, não tem nada. Aí eu paro no cruzamento, não tem farol, eu paro. Se eu atravessar esse cruzamento que não tem farol, eu sou multado? Não, eu não sou multado, porque não tem lei, não tem farol. Mas se ali existia um farol, e se ali existia uma lei, e eu passar e não parar no farol, eu pago pela multa. É isso que Paulo está falando. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Outro texto de Paulo, Romanos, capítulo 4, verso 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem lei, é o carnaval, vamos pular carnaval. Vamos beber, vamos cheirar, vamos prostituir, acabou. Paulo está falando, a lei opera ira, porque aonde não tem lei, também não há transgressão. Então, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem morte. Se não tem morte, não tem Bíblia. Se não tem Bíblia, não tem nada. Então, é bagunça. Paulo está falando da lei moral aqui. Mais um texto de Paulo. Romanos, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. É o 10º mandamento. Paulo falou, olha, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não falasse, não cobiçarás. É o 10º mandamento. Então a lei de Deus, ela é eterna. Quando o irmão pega a Bíblia e começa a mostrar texto para você, você fala, irmão, vamos ajoelhar aqui e orar. O irmão está equivocado. O irmão está falando de lei aí que já foi abolida. Ok? Mais um texto. Romanos 7,12. Aqui fala assim, ó. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Vamos falar o que Jesus falou sobre os mandamentos. Em Mateus 5,17, Jesus falou assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir a lei. Que lei que ele está falando? Os 10 mandamentos. João 14,15. Jesus falou assim: se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. João 15,10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Lembra do mandamento do Pai? Dedo de Deus, tábuas de pedra, dentro da arca. E permaneço no seu amor.
Ok? Mateus 19, 16, 17, o jovem chegou para Jesus, aproximou-se dele e disse-lhe: Bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus falou: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é o meu Pai. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais são esses mandamentos? Escrito pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, dentro da arca. Ok? Eclesiastes capítulo 12, do 13 ao 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ok? De tudo que você tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E eu vou finalizar com o texto que eu comecei. Tá bom? Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Eterno, do nosso Deus. E a maldição se não cumprirdes o mandamento. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero, se vocês tiverem dúvida, não tenham vergonha de perguntar para mim. Pode perguntar, tá bom? Eu já falei para vocês, eu não tenho igreja, eu não defendo nenhuma placa, eu não defendo nenhuma denominação, tá bom? O meu intuito é somente estudar e explicar as Escrituras. Ok? Nada mais que isso. Então, se você tiver dúvida, às vezes está no grupo, não quer colocar no grupo, está com dúvida, me chama no particular, tá? Eu vou tentar, se estiver ao meu alcance, eu vou tentar responder e vou tentar esclarecer. Eu quero fazer uma oração e vou terminar, tá bom? Grande e eterno, poderoso Criador do céu e da terra, obrigado mais uma vez pela vida, pela saúde, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu plano da salvação, e por saber que o Senhor amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos andar nos teus caminhos, seguir os teus caminhos e alcançar a nossa coroa da salvação. Eu oro e agradeço em nome do Messias, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso justiça nossa, o nosso sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu vou deixar rolando esse estudo aí, pessoal. Vai ficar gravado e depois vocês podem acompanhar esse estudo aí, tá bom? Vou deixar esse estudo rolando na tela aí, tá? Esse estudo é importante que todos aí vejam, tá bom? É importante. Falou, um abraço.
Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é sábados cerimoniais. Hoje nós vamos estudar as festas que o povo de Israel comemorava no passado. Em nosso calendário, nós encontramos várias datas comemorativas. Algumas delas são feriados e outras não. Por exemplo, o dia 12 de junho é considerado, aqui no Brasil, o Dia dos Namorados, mas não é um feriado, apesar da comemoração. Já o dia 25 de dezembro, nós comemoramos o Natal, e é considerado um feriado. Assim também, o povo de Israel tinha um calendário religioso que foi ordenado por Deus, cuja data era feriado, e outras do sábado semanal, que nós já conhecemos. Nós dizemos feriado, eles diziam sábado, que a palavra sábado quer dizer cessação, descanso. Era um dia em que o povo então não trabalhava e comemoravam então essas festas. Como podemos ver em Levítico, no capítulo 23, versículos 32 e 38. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde. Guardareis o vosso sábado, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que derdes ao Senhor. Nesse estudo, nós vamos então conhecer estas festas e quais delas eram consideradas feriados ou sábados e quais não eram feriado. As festas que eles não trabalhavam, que eram chamadas de sábados, eram 7 no total. E para fazer distinção entre esses feriados que eram chamados de sábados e o sábado do 7º dia, Deus a identifica como vossos sábados, sendo essas festas, e meus sábados como sendo o sábado semanal do 7º dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, no capítulo 23, versículos 1, 2 e 37. E vamos ver ali como é que Deus identifica essas festas. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. Estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Deus ordena então a Moisés que proclame ao povo de Israel festas que eles deveriam comemorar durante o ano. Essas são solenidades do Senhor. E o verso diz que eram dias fixos, cada qual em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor. É importante lembrar que, referindo-se a estas festas, no verso 37, oferecia-se ofertas queimadas, holocausto e ofertas de manjares, sacrifícios e libações. Mas, no sábado do Senhor, o nosso Deus não pede isso. Como vimos aí